assim como no nosso boletim, que na parte B da leitura uníssona disse: ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Vamos louvar o nome do Senhor, dizendo que Ele é o Rei das Nações. Obras, Senhor Todo-Poderoso.
Deus, Pai Todo-Poderoso, Tu és tremendo, Senhor, porque Tu és o Criador dos céus e da terra. Tu criaste, Senhor, tudo que existe. Ó Deus Pai, neste momento, eu te peço que o Senhor possa estar restaurando todas as vidas que nesse momento, Senhor, estão longe de Ti. Também eu te peço, Senhor, que vá nos leitos de hospitais, Senhor, pelos aqueles enfermos, e que possa ser feito ali a Tua vontade. Ó Deus, eu te agradeço por mais um dia, pela oportunidade, Senhor, de entregarmos o culto a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos, e vamos para a mensagem de Deus, primeira mensagem do Ano Novo. A mensagem passada foi na véspera do Ano Novo, não é? Então, irmão, nós queremos falar hoje, seguindo a mesma linha, Ano Novo, Vida Nova, cultura religiosa, que na verdade não vale nada, mas uma vida nova em Cristo, vida de santidade, essa sim interessa. Então nós vamos ler Efésios 4, 17 a 24, Efésios 4, de 17 a 24, em que o homem de Deus, Paulo, escreve assim: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza de seus corações, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então, irmãos, como eu sempre tenho dito a vocês, as cartas apostólicas todas não têm o objetivo de converter pecadores. Não foi para isso que elas foram escritas. Todas elas foram escritas para discipular e disciplinar cristãos, novos convertidos da igreja primitiva. Em especial nas cartas em que Paulo trata com mais detalhes sobre a doutrina da salvação, que são essa carta aqui aos Efésios e a carta aos Romanos, é que tem um tratado mais bem desenhado sobre a salvação pela graça. Nelas o apóstolo Paulo ensina como devem viver aqueles que foram eleitos por Deus antes da fundação do mundo, como ele diz aqui nessa carta, logo no primeiro capítulo. Eleitos para serem salvos pela graça, pelo sacrifício de Jesus, no tempo oportuno, como Paulo diz aos Gálatas, que foi no tempo oportuno que ele veio, para que vivam em santidade, capaz de demonstrar tão grande salvação pela fé, como Paulo explica, pela graça mediante a fé. Aqui nessa carta ele diz isso, capítulo 2, versículo 8, 9 e 10. Para que essa fé seja demonstrada na obediência à palavra do seu Salvador, palavra de Deus, até que o Salvador venha novamente para buscar os eleitos e salvos e santificados. É isso que as cartas apostólicas dizem, todas elas. Especialmente esta aqui e a de Romanos. Portanto, irmãos, uma vida nova em Cristo não é negócio de ano, feliz ano novo, vida nova, ano novo, vida nova. Eu vi até os bêbados lá de Tambaú, que eu vejo todo dia.
na época da virada de ano e depois, todos eles lá desejando ano novo, vida nova, uns para os outros lá. Eu digo, meu Deus do céu. Qual é a diferença da cultura religiosa dos bêbados de Tambaú para os irmãos de qualquer igreja? Nenhuma. Cultura religiosa, simplesmente. Então, irmãos, vida nova em Cristo implica vida de santidade. Se na semana passada todos desejavam vida nova no ano novo, isso não pode ser apenas uma expressão cultural religiosa usada até pelos bêbados de Tambaú. Isso tem que ser um desejo sincero, movidos pelo poder do Espírito Santo, a nos guiar a toda a verdade, como Jesus disse, o Espírito vos guiará a toda a verdade, que é Jesus, o Salvador. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, como o apóstolo insiste em dizer nas suas cartas, se fomos salvos, não podemos mais andar como os gentios. Cadê? Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza dos seus corações, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução com avidez, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Se somos salvos, ele está dizendo isso a esses Efésios aqui, se foram salvos, vocês não podem mais viver assim. É disso que trata todas as cartas apostólicas. Ele fala nas cartas, todas, com quem nós éramos, perdidos, pecadores, como cantando gay, eu perdido, pecador, longe do meu, Jesus. Pois é, Jesus nos chamou no tempo oportuno, com a sua palavra, nos salvou no tempo oportuno. É agora, todas as cartas têm esse formato. E agora, uma vez salvos, vocês vão ter que andar como salvos. O que implica dizer viver em santidade. O que implica dizer em obediência à palavra de Deus. O que implica dizer eu tenho que conhecer a palavra de Deus. Lembra a mensagem do ano novo? Qual foi o versículo? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5,17. É por isso que aqui nesta carta, o apóstolo ensina que, quanto ao trato passado, no versículo 22, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Ou seja, vocês não podem mais viver como viviam. O modo como os efésios viviam antes da conversão, obscurecidos de entendimento, como ele diz também aqui. Versículo 18, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que viviam. Vocês não são mais assim? A vida deles tem que ser totalmente diferente. Essa vida como ignorantes, obscurecidos, sem Deus, não pode, tem que ser abandonado. Por quê? Porque agora vocês foram instruídos, como ele diz aqui no versículo 21 também. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Vocês não foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus? Então como é que vocês estão vivendo ainda como aqueles que vivem obscurecidos de entendimento sem Deus na sua vida? É disso que todas as cartas apostólicas tratam. Todas. Eu vou voltar a dizer para vocês aqui, embora vocês se aborreçam. Toda pregação bonita é falsa.
Toda pregação que agrade o seu coração, ai que pregação linda, é falsa. Você é um pecador. E o anticristo que está aqui pregou uma coisa para agradar você, com o seu pecado. Ele não confrontou você com o seu pecado, só fez dizer que Deus vai abençoar você. Isso é um anticristo. Irmãos queridos, a nossa vida não pode ser diferente disso que o homem está dizendo aqui. Isso aqui, eu repito para vocês, isso aqui não é ladainha de Bíblia, como é que se diz? Ideologia religiosa de igreja, ou papo furado de pastor que quer encher a igreja, não. Isso é palavra de Deus. Se fomos salvos, o nosso caráter foi modificado e continua a ser modificado. E por isso, enquanto estivermos nesse mundo, temos que continuar nos despojando do velho homem. Quando nós vivíamos ainda na ignorância, sem Deus, isso continua, o velho homem continua, mas nós temos que nos despojar dele. Nos despojar quer dizer nos desvestir, deixar para trás. O velho homem, o pecado, ele continua em nós, mas nós temos que ir a cada dia deixando o pecado e adquirindo santidade. Como? No conhecimento da palavra de Deus, na comunhão dos irmãos, em oração no Espírito. É desse jeito que a Bíblia diz, não pode ser diferente. Versículo 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Hoje de manhã nós falamos aqui sobre Romanos 12, de 1 a 3, em que o homem de Deus, esse mesmo aqui, pede: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo no seu culto racional, e vos transformeis pela renovação da vossa mente. O que é que o homem está dizendo? A mesma coisa. O que eu era antes, eu tenho que ir esquecendo, e eu tenho que botar conhecimento novo da palavra de Deus na mente. É isso que o homem está dizendo de novo aqui. Só que eu não tenho interesse nenhum em estudar a Bíblia. Não tenho interesse nem em vir para culto de doutrina. Eu quero é culto de oração, para dizer que Deus vai me abençoar. Falso crente, manipulado por um falso pastor. Irmãos, essa deve ser uma ação contínua. O despir-se do velho homem, o despojar-se do velho homem e revestir-se a cada dia do Senhor. Ação contínua, com um novo espírito de entendimento, como lemos no versículo 23, na sequência aqui, que lemos aqui, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. O que é esse espírito do entendimento? Normalmente na Santa Ceia eu lembro para vocês aqui, quando Jesus disse: este cálice é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Eles sabiam de que nova aliança o Senhor Jesus estava falando, porque isso está escrito lá no profeta Jeremias e Ezequiel. Farei uma nova aliança com o meu povo, tirarei o seu coração de pedra, colocarei um coração de carne, colocarei neles o meu espírito, ó, o espírito novo do entendimento, e colocarei neles ainda o meu temor, para que obedeçam a minha palavra. Somente estes são crentes. Irmãos queridos, esse espírito de entendimento, como lemos no versículo 23 aqui, que nos é dado, deve ser nutrido obrigatoriamente pelo estudo responsável e diligente da palavra de Deus, que nos instrui segundo é a verdade em Jesus. Versículo 21 de novo. Se é que de fato o tendes ouvido e nele foste instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Esse novo espírito do entendimento, que é o Espírito Santo que vos conduzirá a toda a verdade, Jesus prometeu. Irmãos queridos, é vida nova. Não por causa do ano novo. É vida nova em Cristo. Vida de santidade,
vida de um salvo que está revestido do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade, versículo 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. É esse o homem que é crente. Quando Deus olha para os seus eleitos, aquele que Ele chamou no tempo oportuno, salvou, justificou com a justiça do Filho e santifica com o Espírito da verdade. Quando Deus olha para esses eleitos, os seus salvos, Ele não mais os vê com a roupa suja do pecado herdado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, dos nossos próprios pecados, porque nascemos pecadores. Filho de pecador, pecador é, não tem como ser diferente disso. Pecado que contaminou toda a criação e por isso Deus a amaldiçoou. Adão, por tua causa toda a terra é maldita. As pessoas não lembram disso. Foi Deus que amaldiçoou a terra. E agora, quem vai desamaldiçoar? Só Ele, no tempo oportuno, quando Jesus voltar. Já salvou seus eleitos na cruz do Calvário, está chamando esses eleitos pela pregação da palavra, instruindo esses eleitos pela ação de um pastor mestre. É assim que está na Bíblia e não pode ser diferente disso. Até que Jesus volte para buscar todos os seus eleitos reunidos. Deus agora vê esses seus eleitos como uma roupa nova, uma roupa que reflete a justiça do justo Jesus, o seu Filho amado, que cravou na cruz do Calvário. Vamos celebrar daqui a pouco a ceia que lembra isso. Cravou na cruz do Calvário todos os nossos pecados, os pecados dos eleitos de Deus. Por isso, irmãos, neste ano que inicia, nesta primeira pregação, primeira palavra do ano novo, continuamos exortando os irmãos a que vos renoveis no espírito do vosso entendimento, crescendo cada vez mais no conhecimento do nosso Deus, o que só pode ser feito, repito, com o estudo da palavra de Deus, pelo ensino de um pastor, não pode ser diferente disso. Foi Deus quem concedeu, está aqui em Efésios mesmo, capítulo 4, lá, versículo 11, 12, 13, Ele concedeu dons para um de pastores mestres, a fim de que ensinem os seus eleitos, para que não se deixem enganar por todo o vento de doutrina feito criança, pela astúcia de homens que induzem ao erro com suas pregações lindas. Isso já existia naquele tempo, não é novidade não. Só pode ser, meus filhos, com o ensino, com o estudo diligente da palavra de Deus, estudo responsável, para ter vida nova em Cristo, irmãos. Como vimos, uma vida de santidade, em que devemos lutar tenazmente contra o pecado que nos assedia, devemos lutar tenazmente para nos despojar desses pecados do velho homem que o mundo fica nos arrodeando o tempo todo, dentro das nossas casas, como vimos na aula de hoje de manhã. Como é que os pais vão ensinar os filhos a não serem escravos de smartphone se eles são escravos de smartphone? Todos, com raríssimas exceções. É vida de santidade, meus filhos, precisamos lutar. O pecado é terrível, tão terrível que foi preciso que Deus viesse aqui à terra como homem para morrer por causa dos pecados. Aí você acha que vai vencer o pecado assim, simplesmente porque foi numa reunião de oração numa igreja? Você não sabe nem o que é pecado. Você não sabe a terribilidade do pecado. Se acha que uma oração de um pastor está resolvido. Vida nova é vida de santidade, que nós devemos lutar tenazmente contra o pecado, lutar de forma responsável com esse novo espírito do entendimento, para ser instruído na verdade em Cristo. Segundo é a verdade em Jesus, como lemos aqui no versículo 21,
buscando nos assemelhar a Ele. É isso que Paulo diz lá também em Romanos 8, versículo 29. Eu sempre lembro para vocês aqui, todo mundo gosta do versículo 28, 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que maravilha! Que maravilha! Todas as coisas cooperam, tudo no mundo é para o seu bem. Para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todo mundo diz versículo 28. E esquece, qual é o propósito? Está no 29. Aqueles que Ele de antemão escolheu, desde a eternidade, a esse também chamou, justificou, santificou, para serem feitos à imagem do seu Filho Jesus Cristo. É esse o propósito, que ninguém diz. O que implica dizer viver em santidade devida, de forma crescente, responsável pelo conhecimento do Senhor, para saber qual, no versículo ele diz isso, para saber, no versículo 3 de Romanos 12, para saber qual a sua boa, agradável e perfeita vontade. É isso! Não pode ser diferente disso! Segundo é a verdade em Jesus. Porque cada eleito é salvo exatamente para ser um novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. Versículo 24. E vos revistais, 23 e 24, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. Eu sou a verdade, Jesus disse. Vida nova, ano novo, vida nova, vida nova em Cristo, interessa se é ano novo ou não é, vida de santidade. Irmãos, como a salvação é uma obra maravilhosa do Senhor Deus, de ponta a ponta, consumada em Cristo Jesus na cruz do Calvário, nós sabemos disso, e por isso rogamos a Ele, como Paulo roga lá em Romanos 12, versículo 1, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, não vos conformeis com o mundo, não vivam como o mundo, mas se renovem no conhecimento do Senhor. É a mesma coisa como está dizendo aqui. Por isso nós rogamos a Deus que nos capacite a cada dia, para que vivamos em santidade de vida, como o homem diz aqui no final do último versículo, em retidão, em justiça e retidão procedente da verdade, sempre ligados que tudo isso deve acontecer para o louvor da glória do nosso Deus, que nos elegeu, nos chamou, nos salvou e nos santifica para o dia da glorificação. Louvado seja o nosso Deus. Amém.